Alma brasileira, religiosa e poética, cantou e ainda continuou a cantar. No mais alto do Calvário, morreu nosso bom Jesus, dando o último suspiro nos braços da Santa Cruz. Caso nós quiséssemos buscar nos evangelhos uma biografia de Jesus, nós estaríamos trilhando um caminho não bem por aí, porque os que os evangelhos têm na sua intenção não é fazer biografia de Jesus, mas sim celebrar em Jesus de Nazaré uma grande profissão de fé, que é a profissão apostólica, que é a nossa profissão de fé. E a grande profissão de fé, que é o grande denominador comum, que havia de ganhar espaço nos 4 evangelhos, este Jesus de Nazaré, que vocês condenaram à morte e levaram-no à cruz, e foi crucificado, e ressuscitou ao 3º dia, é Messias Salvador. Esta é a grande profissão de fé. Jesus Cristo, levado à cruz, que nela morreu, nos braços dela, no mais alto do Calvário, e haveria de ressuscitar ao 3º dia, configurando a existência humana uma força maior de sentido, é Messias Salvador. Eis então a nossa grande profissão de fé. Não obstante assim seja, os evangelhos são profissão de fé, mas tem ali também biografia de Jesus, tem também ali história. Evangelho de João é considerado um evangelho histórico também, não obstante seja o evangelho místico, porque ali o véu é tirado, ali se desvela. Não obstante, então, sejam os evangelhos, na sua totalidade, uma grande profissão de fé, há momentos onde esta profissão de fé se manifesta com absoluta clareza. E dentro deste contexto de celebração da paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa, eu citaria uma profissão de fé que não vem dos apóstolos, que não vem da comunidade cristã primitiva, mas vem do centurião romano, que lá na cruz, no alto do Calvário, depois que ele presenciou tudo o que aconteceu na morte de Jesus, ele disse: realmente este homem era filho de Deus. Jesus Cristo é eterno Deus e filho do eterno Pai, que morre livremente nos braços da Santa Cruz. Realmente este homem era filho de Deus. Eis então a nossa grande profissão de fé. E a morte de Jesus Cristo, eterno Deus e filho de eterno Pai, traz para a pessoa humana uma força maior de sentido, porque dá sentido à vida humana Jesus Cristo, que é Ele mesmo o sentido. E que, num dia que não se perdeu do tempo, numa Sexta-feira Santa, numas 3h da tarde, entrega ao Pai livremente o seu Espírito. E a profissão de fé apostólica, aquela reflexão mais profunda da fé, já nos disse, e nós rezamos: ele desceu à mansão dos mortos. Mas a tradução mais fiel é esta: ele desceu aos infernos.
Descer aos infernos, quer dizer, desceu àquela instância mais sombria da nossa alma, aquelas instâncias mais doríveis da nossa alma, para dizer à pessoa humana que ela não está sozinha, que ela não está sem chefe, que ela não é sem senhor, que a vida dela tem um grande sentido, que ela é filha da luz. São João, no seu evangelho, João 8 que fala aqui hoje, mas no seu evangelho, do começo, vai dizer: Cristo é luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Logo, quaisquer pessoas que venham a este mundo, são iluminadas por Cristo como filhas da luz. Nesse sentido, nem existe pagão. Pagão aqui é uma categoria puramente sociológica. No sentido teológico, religioso, não tem pagão. Porque Cristo é luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Assim como não existe analfabeto. Analfabeto é uma categoria sociológica. A pessoa pode não ler como a gente lê, ligando as letras, formando palavras, mas lê de um jeito diferente, lê a partir de dentro, lê a história, lê os fatos, lê a partir da vida. Torna-se um sábio, na verdade, mesmo não sabendo ler. Então, não existe analfabeto. Mas também, como eu disse aqui, citando e me sustentando no Evangelho de João, não existe pagão, porque Cristo é luz que nos ilumina e nos ilumina a todos. Aquele que nos ilumina e ilumina a todos foi certa vez levado à morte, foi condenado a ela. E foi condenado à morte por dois juízos, que são dois poderes. Um poder religioso e um poder político. O poder religioso é o poder romano. Poder político, aliás. O político é o poder romano. Mas há um outro tipo de poder mais instigante, que é o poder religioso. O templo de Jerusalém, sumos sacerdotes e sacerdotes levaram Jesus à morte por inveja. São Marcos, no seu evangelho, que fala que Jesus foi condenado por inveja, porque eles tinham inveja de Jesus, porque as palavras de Jesus encantavam aquelas pessoas que o ouviam. Aquelas pessoas que ouviam a Jesus ficavam encantadas com as suas palavras. E aquelas palavras faziam com que as pessoas dele se aproximassem. Isto fez com que Jesus fosse levado à morte. E foi levado à morte por inveja. Segunda-feira eu citei na missa, citando São Tomás de Aquino, que foi um desses grandes gênios do Ocidente, e fala sobre inveja. Ele fala que inveja é a tristeza do eu por causa da alegria do outro. Então, se a inveja é uma tristeza do eu por causa da alegria do outro, a alegria do outro torna-se algo odiável. É por isso que ódio nasce da inveja. Odiaram tanto a Jesus por causa da inveja que quiseram levá-lo à morte. E ele, morrendo, desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos, desceu aquele lado mais sombrio da nossa alma, para nos reerguer, nos reanimar, nos levantar. Nós somos levantados por Jesus Cristo, que um dia desceu à mansão dos mortos. Então, quando celebramos hoje aqui, às 15h, lembrando a paixão de Jesus, isto aqui lembra a morte, mas lembra a vida. Porque
A morte é uma instância onde Deus reivindica para si aquilo que lhe pertence. Se nós fôssemos refletir a morte, não é nada mais, nada menos que isto. Deus vem buscar aquilo que é dele. E quando Deus reivindica para si aquilo que é dele, ele nos leva a ele. E levando-nos a ele, faz com que a gente se mergulhe em Deus mesmo. O profundo mistério da morte é o mergulhar do homem no profundo mistério mesmo de Deus. Logo, morre, mas não morre. Teresa de Ávila, grande mística ocidental, referindo-se a Cristo, escreveu assim: quando lhe dei meu coração, coloquei nele este letreiro, que morro porque não morro. À luz mesma da fé, coloquemos também esse letreiro, referindo-se a Cristo. Quando lhe dei meu coração, coloquei nele este letreiro, que morro porque não morro. Jesus foi levado à morte. E foi a ela livremente. Com a morte dele, nós fomos resgatados por ele. Então, fomos resgatados para a liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. A igreja primitiva, o cristianismo primitivo, entendeu perfeitamente isso. A ponto de São Paulo resumir essa compreensão da igreja primitiva nessas palavras célebres. É para a liberdade que Cristo nos libertou. João Paulo II, quando esteve no Brasil a primeira vez, e foi à Academia Brasileira de Letras, ele disse lá: a grande cultura é a cultura da liberdade, porque ela emana das profundezas mesmas do espírito. Eu me lembro aqui de Alceu Moroso Lima, que no século XX foi uma das maiores inteligências deste país, católico praticante, amigo pessoal de Paulo VI, esteve no Vaticano II. Ele disse: eu tive 8 filhos, muitos netos, e todos bem, graças a Deus. Por quê? Porque eu plantei a liberdade na porta da minha casa. Os meus filhos casaram com quem quiserem casar, tiveram a profissão que quiseram, tiveram a religião que quiseram, escolheram o segmento que quiseram na vida. Enfim, eu plantei a liberdade na porta da minha casa. Então, liberdade não é a pessoa sair por aí fazendo o que bem quiser, porque isso, na verdade, é ilusão. Quem sabe, sai por aí fazendo o que bem quiser, achando que é liberdade, está absolutamente iludido, porque está fugindo de si mesmo. Um sábio do primeiro século, poeta Petrônio, falava o seguinte: vai atrás de ti a mesma causa que te persegue. Se eu não me enfrentar a mim mesmo, eu nunca conquistarei a liberdade. E só é livre quem é livre diante da morte. Eu me lembro aqui de São Francisco, que foi um homem livre por excelência, ao limiar da morte. Ele acrescentou no seu grande poema Cântico das Criaturas esses versos: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte, e celebrou-a com boas-vindas. Bendita seja, ó irmã morte. Quem dá conta de celebrar a morte com boas-vindas é absolutamente livre. E Jesus, que é alguém absolutamente livre, celebrou-a deste jeito: bendita seja, ó irmã morte. Porque ele tomou todos os seres humanos na mão e ofereceu-os a Deus Pai. Atanásio de Alexandria, que é um dos 4 grandes pais da Igreja Oriental do 3º século, fala: o preço de nosso resgate
é o sangue mesmo de Cristo. Fomos todos resgatados para Deus por Jesus Cristo. Então, senhores, vejam a dignidade da pessoa humana, a dignidade dos filhos de Deus. Foram resgatados para Deus por Jesus Cristo, na mediação mesma do seu sangue derramado na cruz. Derramou seu sangue, desceu aos infernos, foi naquela instância mais sombria, mais dorível da nossa alma. Fez-se absolutamente solitário com todas as nossas demências, com todos os nossos medos, com todas as nossas tristezas, com todas as nossas divisões, com todas as nossas traições, com todas as nossas misérias, com todas as nossas feridas. Somou-os tudo isso numa única coisa, na mediação mesma do amor. Um mestre antigo, grande poeta e sábio, cantava assim: amar é o único verbo sereno que se move na ofuscante certeza de eternidade. Na ofuscante certeza da eternidade, há um verbo que se move: amar. E Jesus, que assumiu a morte de maneira absolutamente livre e desceu à nossa mais profunda radicalidade sombria, desceu aos infernos, esse mesmo Jesus, ao limiar da morte, confidenciou aos seus discípulos o seu segredo. O seu segredo que ele confiara aos discípulos ao limiar da morte é este: deixo-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Antigo Testamento, Santo Agostinho, que é um dos grandes gênios do mundo antigo, fala: Antigo Testamento é o povo de Israel palmilhando a história, curvado sob o peso da lei. Porque naquela época, para sermos precisos, havia 613 preceitos a serem seguidos. Obviamente que ninguém dava conta de decorar 613 preceitos, muito menos viver e seguir 613 preceitos. Logo, era um povo humilhado, caminhando sob o peso de muitos preceitos. Quando chega Novo Testamento, não. Quando chega Novo Testamento, Jesus reúne todos aqueles preceitos e apresenta-os no único preceito: amor a Deus e amor ao próximo, eis o meu mandamento. É nesta mística que ele livremente assume a cruz e na Sexta-feira Santa, às 15h, a Deus Pai entrega o Espírito. Unamo-nos então a Jesus Cristo. Façamos corpo a Jesus Cristo. Quando a pessoa se une a Cristo, ela se torna um com Cristo. Tornemo-nos então um com Cristo. Não é difícil tornar-se um com Cristo. É fácil. Para tudo é só querer. Porque quando a pessoa não quer, nem Deus convence. Unamo-nos então a Cristo para com Ele nos tornarmos um.